Bem-vindos então à parte 2 do nosso vídeo. Voltando aqui onde a gente tinha parado, primeiro eu quero explicar uma coisa para vocês. No caso aí, quem estiver fazendo pelo Construct 2 ou por outro método que não seja JSON para banco de dados, como que eu faria, né? Qual que é o meu método quando eu faço dessa forma? Eu crio uma variável, seja ela texto, booleana, de qualquer forma. Vamos supor que essa variável chama AAA, que é pra, tipo assim, pega essa variável aqui, ó, e coloco para quando ela for zero, o banco de dados ser criado, depois essa variável ir para 1. Então isso só vai acontecer uma vez no jogo todo, e não só no início do layout, ou seja lá como que for. Aí, supondo-se que, no caso, eu costumo fazer o banco de dados com dicionário. Supondo-se que esse dicionário aqui não seja do inventário, seja um que eu criei chamado itens, alguma coisa assim. Eu vou pegar e sempre criar aqui um dicionário para armazenar a informação de cada item. Ó. Aí, como é só um banco de dados, né, a gente cria na layer 0, posição 0, tanto faz. E vou simplesmente adicionar uma chave para cada informação desse item, que é o nome do item, né, que é a descrição do item. O mesmo vale se o cara estiver usando o array, né, matriz. Só que a matriz ela é um pouquinho mais chata de usar, porque ela não tem essa possibilidade aqui de informação, né, já adicionar aqui um nome para cada chave. Então, eu vou estar criando aqui em JSON, que eu acho mais fácil e mais leve. Aí eu vou estar pegando as informações daqui. O cara que estiver fazendo pelo Construct 2, ou simplesmente quiser fazer de um método um pouco mais simples, que eu não recomendo, né? Não recomendo no caso se estiver fazendo no Construct 3, porque no Construct 2, se eu não me engano, essa parte de JSON aqui não tem, porque faz um tempo que eu não uso lá. Você simplesmente pode fazer por aqui. E aí na hora de pegar um item, igual eu pego aqui, eu retorno o valor aqui do item que eu quiser. Eu vou simplesmente fazer a mesma coisa, só que retornando um valor direto de um dicionário, né? Ou seja, eu vou estar pegando, eu disse que eu quero poção de cura, né? Aí eu pegaria aqui o banco de dados que o name esteja igual a poção de cura e pronto, retornaria aqui, né, o valor que eu quisesse dela, descrição, qualquer coisa. Então, só para deixar claro que é assim que seria feito se não tivesse sendo feito aqui por JSON. Vou apagar aqui. Agora, galera, tem uma questão também importante. Assim como vocês viram no vídeo, os inventários, eles vão, no máximo ali na tela, vai ter 2 abertos por vez. Né? Tem que ter essa limitação aí, porque a tela não é infinita, não é gigante. Então, e não tem necessidade de 3, 4 inventários abertos ao mesmo tempo. Então, o inventário do personagem ele vai sempre ser aberto à esquerda da tela. Enquanto o outro inventário que ele abrir vai ser aberto à direita. Então, quer dizer, abriu dele fica do lado esquerdo. Abriu de um monstro, conversou com um NPC que está trocando itens, qualquer coisa, vai ser aberto do lado direito. Então, vamos começar aqui as configurações base do inventário para poder passar ele para função, cara. Para a gente poder aplicar a todo mundo que tem o inventário. Eu coloquei 24 slots, mas não são 24 ali, tá? Mas pode colocar quantos quiser, como eu disse, porque o inventário é meio que infinito, né? Nós vamos passar agora o ID do inventário, que vai ser uma string. Você pode pôr numérica, né? Do jeito que você quiser, mas eu prefiro que seja uma string.
E tudo que for filho do inventário vai ter essa mesma string. No Construct 3 é interessante porque você pode pegar aqui e simplesmente fazer esse add shield aqui e adicionar qualquer coisa como filho de outra coisa. Aí automaticamente, quando você vai pegar aquilo, você vem aqui, você vem no item, né, no caso, o inventário aqui, pick children, ou seja, você pega o filho dele mesmo, qual objeto? Aí supomos que é Blue Sky. Pronto, o inventário vai pegar, tem vários Blue Sky, o inventário vai pegar o Blue Sky que for filho dele. Então isso facilita muito. Mas eu vou fazer com o ID mesmo, porque é a forma que dá para fazer aí no Construct 2. Então nós já criamos o ID aqui. Para facilitar, porque tem muitos sprites, né? Eu posso, em vez de fazer isso, cara, eu posso vir aqui, deletar o ID, criar uma famíliazinha, adicionar todos os sprites, tem área de background também, né? Mas se não me engano é um só. Aí a gente pode adicionar nele lá a parte, chamar isso aqui de inventory, SPR, colocar aqui um ID. Pronto. No nosso inventário, todas as partes já vão ter isso aqui. Tá dando que eu não posso adicionar porque uma das partes já tem essa informação. E eu acredito que por eu ter importado esse inventário, pronto aí, tá vendo? Todas tenho. Então deixa eu apagar aqui de todas. Prontinho. Só o Shadow aqui, slot, que é um TBG, né, talha de background, que eu deixei o ID aqui. Agora que eu já deletei de todos, eu vou poder aqui adicionar o ID no inventário. Prontinho. Todas as partes do inventário, eu posso simplesmente adicionar a variável necessária aqui na família, sem nenhum problema. Agora vamos passar esse ID aqui. E é o que eu recomendo. Eu recomendo que você sempre tenha uma base. O que é essa base? É o background aqui do inventário. Eu defino nele a posição, defino nele o ID do inventário e qualquer outra coisa necessária, tal qual posição, né? E, digamos assim, tudo que for filho dele vai ficar, vai herdar dele ali essas configurações. Porque aí você tem que fazer uma vez só, cara. Digamos dessa forma, né? O size também, normalmente eu faço assim, né? Eu pego e defino o background do objeto principal e depois os filhos vão e pegam a largura e a altura dele e se ajustam conforme o que eu estiver fazendo. Então nós temos aqui o ID do inventário sendo colocado aqui no BG. O que o nosso Shadow slotzinho vai fazer? Ele vai simplesmente se transformar, quer dizer, transformar o ID dele no ID do BG. O que cada slotzinho que tiver sendo criado vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. Pronto. Nós temos o ID direitinho de tudo. Só que o BG, ele não é necessariamente o rei do nosso inventário, ele é apenas o corpo. O que realmente é o nosso inventário, tipo assim, o nosso inventário de verdade é isso aqui, ó, é esse dicionário. Tudo isso aqui é apenas um corpo para que o player possa interagir com o dicionário, que o dicionário é interno, é uma matriz ali de itens que o player não vê. Então a gente precisa criar o corpo para que o player possa ver ali e fazer o que ele quiser, né? Pegar itens, mover de um lado para o outro, jogar fora. Então, normalmente esse ID aqui do próprio inventário vai ser pego
daqui, né, do dicionário, que já vai estar criado com o ID do player, do baú, de seja lá o que for. Então, nós já vamos começar a nossa função do inventário. Vamos adicionar uma função chamada inventory mesmo, não é uma função de retorno, não pode ser uma função de retorno, porque é uma função de ação. Ela tem que criar o inventário e tal, depois se a gente precisar de função para fazer alguma coisa dentro dele, a gente cria uma à parte. Eu gosto muito de adicionar um parâmetro string chamado command, porque aí eu adiciono aqui e digo que command vai ser várias coisas, né? Pode ser abrir o inventário, fechar o inventário, sei lá, qualquer coisa. Então vamos chamar de create. Pronto. Só que eu já posso pegar isso tudo e colocar aqui. E aqui quando o cara pressionar a tecla I, eu vou chamar o inventory create. Vocês vão ver que vai continuar exatamente a mesma coisa, ó. Só que eu posso criar infinitos inventários conforme eu for apertando aqui. Por quê? Porque eu não limitei eu não passei o ID ainda e não limitei. Porque antes de eu criar um inventário, eu tenho que verificar se esse inventário está aberto, né? Se já existe um inventário daquele aberto, ele teria tecnicamente, né, que fechar. Então a gente pode até mudar o nome disso aqui para, em vez de create, open/close, que é um comando que vai sempre abrir o inventário, a não ser que ele já esteja aberto, aí nós vamos fechar. Então, fora esse command, nós vamos adicionar um ID, que a gente quer dizer qual é o ID do inventário que a gente está querendo abrir. Mas se a gente está querendo falar de ID, né, a gente antes vai precisar do banco de dados. E o banco de dados ele não vai ser criado dessa maneira. Pode até ser que o do player seja criado assim primeiro, né, no início do layout e tal, mas muitos vão ser criados durante o jogo mesmo. Então nós vamos criar uma funçãozinha aqui, quer dizer, um parâmetro nessa função chamado createDB. Quando eu disser inventory createDB, que eu vou pôr aqui por cima, ele vai criar o banco de dados do inventário. Vou arrastar isso aqui para cá. E vamos dizer que no start do layout, ele vai dar um createDB. E qual que é o ID do inventário? Vamos definir aqui qual que é o ID do inventário do player 1. Ah, tá. Na verdade, como a gente está criando um jogo multiplayer, na verdade a gente já tem um ID que a gente pode usar para isso, que é o ID do próprio player. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho a variável myID, que ela recebe em offline o ID player 1 aqui. E se tivermos no multiplayer, ela vai receber multiplayer myID, que é o ID do player. Seja ele host, peer, não importa. Então, para que a gente possa tratar o jogo tanto no single player quanto no multiplayer, a gente, em vez de deixar essa variável multiplayer myID aqui mesmo, multiplayer myID, a gente passa ela para uma variável para que tudo no jogo que fale do ID do player siga essa variável. Assim, quando estiver online, ele vai poder tratar da variável dele, quando estiver offline também. Então, o ID do inventário do cara vai ser isso aqui. Vai ser o ID que ele tiver aqui no myID. Então, vamos lá. Quando eu criar a DB, myID vai ser o ID do inventário dele, beleza? Quando abrir o inventário, fechar, também vai ser myID. E quando eu for criar a DB aqui, cara, eu quero perguntar para o sistema o seguinte: sistema, eu vou querer saber se já existe um inventário com esse ID. Ah, eu não adicionei a variável ainda não? Então deixa eu vir aqui em inventory
Nosso inventory já tem um ID. Então vamos perguntar para o sistema. Sistema, o nosso dicionário já possui um dicionário com a ID igual que a gente está tentando criar? Ah, já possui? Nada acontece. Ah, não possui? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar. Simples assim. Só que criar, no caso, não seria só adicionar a chave, eu tenho que criar um dicionário para ele. Então eu vou criar um dicionário, que vai ter vários players, baús e tal, e eu não vou criar ele 24 vezes. Então eu vou criar um evento em branco que vai criar o dicionário e passar o ID para ele. E arrastar aqui para dentro, ó, a repetição que adiciona todos os slots necessários para esse daqui que foi criado. Ó. Vendo a estruturazinha aqui? Pronto, ele cria o inventário, passa, caso ele não exista, ele cria o inventário, passa o ID e adiciona os slots. Só que aqui ele está adicionando 24. E se a gente quiser que adicione outra quantidade, né? Então vamos colocar aqui, vamos chamar essa variável, cara, de... Eu gosto de pensar bem no nome, porque de repente você pode reciclar para outros parâmetros, né? Mas tudo bem. É porque, tipo assim, na hora que você... Aqui eu estou criando as coisas no inventário, mas todos os parâmetros vão ficar aqui, então eu não gosto que, tipo assim, fica cheio de parâmetros que a gente vai usar uma vez só e depois não vai usar mais para nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar separadinho, bonitinho, uma outra função chamada InventoryDB, passar esses parâmetros aqui para ela, ó, copiei aqui os parâmetros, né? E agora é só pegar esse createDB, recortar. Ah, não vai dar para mim recortar ele não. Não, vai sim, só adicionar um evento em branco aqui e colar aqui dentro. Pronto. Agora, na hora que eu estiver dando createDB, é só eu fazer isso aqui no InventoryDB. Pronto. Eu crio o banco de dados aqui do player, agora eu posso adicionar aqui uma variável add slots, um parâmetro, né? Em vez de repetir 24 vezes, nós vamos repetir a quantidade que passarmos na variável, que vão ser... Vamos colocar por enquanto para ser 8 slots, até para a gente testar o sistema ali, de deixar opacos os slots que não forem válidos, por enquanto. Pronto, já fizemos aqui para criar o nosso banco de dados, adicionar quantos slots a gente quiser, e agora nós vamos adicionar mais um parâmetro. Para que serve esse parâmetro? Add slots. O que significa isso? Significa que, no caso, aqui a gente está criando o banco de dados, beleza? E já criando ele, adicionando quantos slots quiser. Durante o jogo, o player pode evoluir, pode pegar uma mochila melhor, né? E aí ele vai ter mais capacidade, vai carregar mais coisa dentro dela. Nesse caso, vamos pegar aqui o inventáriozinho dele e vamos adicionar, né? Vamos arrastar isso para cá e simplesmente pegamos o ID dele e adicionamos quantos slots a gente quiser. Então, se ele tinha 5 slots e a gente adicionou mais 5, pronto, ficou com 10 slots. Só que só dessa forma aqui não vai ficar legal, porque o loop, o cara tem lá o slot 0, 1, 2, 3. Se eu fizer isso aqui de novo, ele vai adicionar, né? Ou ele vai adicionar de novo várias keys slot 0, 1, 2, 3, ou não, porque já existe, se não me engano, tem essa função de se você tentar adicionar algo com o mesmo nome não funcionar. Porque ele tem que continuar, né? Quer dizer, se eu tinha o slot 1, 2 e 3, eu não quero adicionar de novo outras 3 chaves com esse nome. Eu quero adicionar slot 4, 5 e 6. Então aí a gente pensa em como vai fazer para esse loop continuar do último slot que a gente parou. Eu acredito que é muito fácil, né? Que aqui, ó, quer ver no nosso inventory?
Espera aí que ele não criou aqui o nosso inventário, vamos descobrir o porquê. Já dei uma olhada aqui. É sempre bem simples, galera, é porque o MyID ele ainda não está preenchido nessa parte aqui, né? Ele ainda não foi preenchido por player 1, ou seja lá o que for, né? Então, nós vamos fazer de um método um pouquinho diferente, que é simplesmente pegar aqui nesse start do layout e fazer uma comparação aqui de variável, né? E quando o MyID for diferente de nada, ele vai criar esse DB. E como essa função não pode ser repetida, digamos assim, né? Tipo assim, ele vai chamar a função. Ele vai tentar chamar a função. Mas na hora que ela chegar aqui, se o inventário já existir, ela vai ser barrada. Então ele tem que criar um só. Vamos ver aqui. Ó, tem o 0, que é o que já inicia no jogo, a gente não destruiu. E vai ter o outro aqui com 8 slots, né, considerando o 0. E o ID player 1. Pronto, é isso que a gente quer. Agora, a gente vai fazer um teste de apertar a tecla, sei lá, tecla T e adicionar, né, slots ao inventário. Quando eu apertar a tecla T, eu quero adicionar slots, né? Eu quero adicionar 4 slots. Pronto. Pela lógica, não deve funcionar. Ó, só vai até o 7. Apertando a tecla T aqui, nada acontece. Porque ele está adicionando desde o 0 e tal, slots que já existem, né? Porque o loop está rodando, loop 0, 1, 2, adicionando chaves que já existem. Então, vamos a uma variável aqui do próprio dicionário. Ó. Ele tem uma variável aqui, quer ver? Chamada keyCount. É a quantidade de chaves que ele tem no inventário aqui. Então, eu poderia dizer que quando eu for adicionar slots, seria... Peraí. Seria keyCount mais loopIndex, cara. E vamos testar se ele vai adicionar 4 slots a mais aqui no nosso inventário. Ó, só tinha até o 7. 8, era para ter o 9 aqui, mas não tem. Ele saltou um número. 7, 8, 10, 11... Não tem o 11, não. Ele adiciona mais 4 slots, mas ele está errado. Ele está adicionando o keyCount mais os slots ali. E está falhando miseravelmente porque ele está saltando alguns números. Por que que isso está acontecendo? Vamos descobrir. Com esse repeat dificilmente vai funcionar, porque eu poderia colocar aqui para ele adicionar o keyCount mais os slots que eu quiser, e ele contaria desde o 0 até os últimos slots que eu adicionei. Mas eu vou preferir adicionar um for aqui. Vamos dizer que seria de for slot, e dizer que eu quero adicionar desde inventory keyCount, a quantidade de chaves, né, até inventory... Eu podia... eu já copiei aqui, né? Até inventory keyCount mais add slots. Pela lógica, aqui nesse for, eu estou dizendo, cara, adicione desde... Vamos supor que eu adiciono 4 slots, né? Ele vai pegar inicialmente do último slot que a gente criou, do último valor, até o último valor mais 4 slots que eu adicionei. E aqui, eu só dou um loopIndex mesmo, né? Com a tag slot. Pronto. Agora vamos fazer um teste. 7, 8, 9, 10, 11, 12, certinho. Se eu apertar a tecla T de novo, acontece. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ele vai sempre adicionando, ó. 17, 18, 19, 20, 22. Só que eu acho que ele está adicionando um a mais, cara.
Eu disse para ele adicionar 4, ele está adicionando um a mais. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, ele tá adicionando até o 7. Pela lógica, ele tem que ir até o 11. Ele está indo até o 12, ó. 7, 8, 9, 10, 11. Ele tem que parar no 12, senão ele está adicionando um a mais que o cara mandar ali em cima. Então, para que isso aconteça, eu simplesmente vou pegar isso aqui e adicionar um menos 1. Certinho. 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15. Ele sempre vai adicionar mais 4 slots, sempre em branco. Mais pra frente, né, a gente tem que chamar o update do inventário e tal, enfim. E é assim que funciona, galera. Você vai simplesmente utilizando expressões, né, dos próprios objetos, variáveis, criando ideias para alcançar aquilo que você quer. Eu, no caso aqui, ia criar com repeat. Aí eu pensei assim, pô, com repeat aqui, ou fica estranho, né, ou não tem jeito. Tem as partes que não vão funcionar, que foram aquelas que a gente tentou, e tem a parte que eu vou criar e ele vai percorrer todos os slots do inventário até chegar nos últimos ali. Mas eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer bem feito as coisas. Então eu preferi criar com for e ele vai preencher com quantos slots a gente quiser. Claro que podemos fazer a mesma fórmula para remover slots, né? Então, em vez da gente chamar esse parâmetro de add slots, vamos chamar apenas de slots. E criar aqui, ó, a tecla T vai adicionar e a tecla Y vai remover. Aí você pensa assim, pô, mas por quê? Por que vai remover slots? Por que você vai querer fazer isso? Simples. O cara, ele tem ali, o inventário dele, ele tem fixo 4 slots. E ele tem uma mochila que dá a ele mais 4 slots. Se ele tirou aquela mochila, ele tem que perder aqueles slots. Então sim, a gente vai precisar atualizar o inventário dele, né? Então vamos copiar e colar isso aqui. E dizer que essa função se chama remove slots. Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora a gente quer fazer uma forma meio diferente. Tipo assim, para adicionar, a gente inicia do último slot e adiciona mais a quantidade que a gente quiser, certo? Agora, para remover, se eu disser que eu quero remover, tipo assim, 2 últimos slots, ele tem que começar ali do finalzinho menos aquela quantidade de slots que eu falei. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Ele começa aqui, daqui, né, e vai até o final. Tipo assim, ó. Aqui vamos supor que ele tem a key count dele ali, ele tem 8 slots, né? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ir lá para o final, para o último slot que ele tem, para o slot 8, vamos supor, e voltar 2 slots, né, que é a quantidade que a gente disse que quer remover. Vamos tirar esse 1 aqui por enquanto e testar depois como é que vai ficar. Pronto, a gente foi pro slot 8, voltou 2 casas, então estamos no slot 6. Então a gente vai começar dali e ir até o slot total, os slots totais que ele tem, né, mais a quantidade total que ele quer remover. Então eu fui pro slot 6 e vou até o 8. Eu quero remover esses dois, né? Então, aqui em vez de adicionar key, eu vou deletar key. Então vamos testar aí com a tecla Y, né? Como sempre de cara vai ter algum detalhe errado, né, que a gente vai ter que corrigir. Vamos tentar já apertar a tecla Y. Ó, ele apagou de fato alguns slots. E como ele está no slot 3 aqui, ele apagou certo, cara. Ele apagou 4 slots. Deixa eu fazer um pequeno teste aqui.
colocar para ele apagar um slot. Porque no outro a gente tem que voltar menos um, né? Porque vai uma casa a mais assim no sistema naturalmente. Então vamos lá, ele tem que apagar o slot 7 agora. A gente só está apagando um slot. Funciona direitinho, ó. Ele vai apagando um a um. Então a gente já tem esse comando. Aí você pensa assim, pô, mas o cara, ele tem um monte de item ali, aí você simplesmente apaga os slots dele? Sim, cara. Se ele tirar a mochila que estava dando espaço para ele ali, ele perde esses itens que estavam nela. Só que não precisa necessariamente dos itens sumirem. A gente pode, depois que já tiver pronto o inventário, adicionar um comando para jogar esses itens no chão. Quer dizer, ele tirou ali a mochila, a gente pega os itens que tiverem, quando ele remover, pega os itens que tiver ali e spawna ali no chão com o comando que a gente tiver criado até então, né? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo aqui tem, 31 minutos. Então nós já criamos o nosso banco de dados e temos controle sobre ele, né, de adicionar e remover slots, independente do inventário. A gente pega o inventory ID que a gente quiser e faz o que a gente precisar com ele. Agora no Open Close, nós também vamos passar um ID. Vale lembrar que toda vez que a gente abrir um inventário, independente de qualquer inventário que seja, do player, baú, já vai existir um banco de dados para aquele inventário. Por exemplo, o bicho morreu e ali tem a possibilidade de você clicar e abrir o corpo. Quando ele morreu, automaticamente nós vamos já ter criado no sistema para ele um banco de dados e preenchido com os itens que ele dropou ali aleatoriamente. Inventário de NPC, do player, tudo já vai estar criado. Então aqui a gente está simplesmente criando o corpo do inventário. Depois a gente vai adicionar, né, uma função de update, que é o corpo do inventário estando pronto, atualize e me mostre os itens que eu tenho aqui no meu banco de dados. Então, vamos passar o ID para o nosso BG. Depois disso, todo o resto pega o ID pelo próprio BG aqui, tudo direitinho, certinho. Agora, cara, o que você quer saber? Você precisa saber se o inventário que você está criando é seu ou é de outra coisa. Seja de outra pessoa, seja de um monstro, de qualquer coisa. Para isso, nós vamos checar o ID mesmo. Nós vamos vir aqui em cima. Deixa eu copiar esse comando aqui, só trocar por ID. Se o ID for igual a myID, eu vou criar ele na esquerda. Se não, vou criar ele na direita. Aí, mas aí eu tenho que copiar e repetir isso aqui nos dois lugares. Você poderia fazer isso. Ou você pode simplesmente adicionar variáveis locais aqui de posição X e posição Y, valendo lembrar que você nunca vai criar o inventário em posição personalizada. Não é assim que o nosso sistema funciona. Você pode poder arrastar o inventário, isso aí não tem nada a ver. Mas na hora de criar ele, abrir ele a primeira vez ali, você vai criar ele sempre nas posições certas. Então, a posição ali do centro da tela é essa daqui. Nós vamos preencher. Pós X e pós Y. E vamos colocar os dois em igual aqui. Pronto. Se o ID for igual a myID, se for o meu inventário esse daqui, então a posição X vai ser, em vez da tela dividido por 2, vai ser a tela dividido por 4. Se não me engano, essa é a posição certa para ele ficar ali no cantinho. Depois a gente vê certinho. Agora, para ela ficar no cantinho direito, eu acredito que seja a largura total da janela menos a largura total da janela dividido por 4. Se não me engano, é isso mesmo. Tecnicamente, já configuramos as posições. Agora só precisamos trocar aqui a posição para a posição personalizada ali da variável, né? Ou seja, em vez da gente repetir esses eventos 1 milhão
1 milhão de vezes, a gente simplesmente criou uma variável de controle, né? Uma de checagem a gente fez com variáveis que já existem e variáveis de controle de posição. Vamos testar aqui. Ó, ele está criando no cantinho da tela. Por enquanto ele está criando vários, não é para fazer isso não. Para controlar e fazer com que ele não possa criar mais de um, eu vou simplesmente criar uma configuração aqui que diz o seguinte: quando eu quiser abrir o inventário, eu vou checar se já existe um Inventory BG com aquele ID aberto. Não existe? Aí sim eu vou criar. Pronto. Se existe, aí eu vou fechar o inventário. Né? O que seria fechar o inventário? Seria deletar todas as partes que fazem jus a ele, né? Texto, BG, tudo. Então pronto. BG eu gosto sempre de... a parte que está comandando a situação, eu gosto de destruir por último. Ó, a gente já abre e fecha nosso inventário, ó, sem nenhum problema. Tá vendo? E no cantinho da tela. Agora, e se eu abrir outro inventário, né? Tecla I abre o inventário do player. Se eu vou colocar aqui para a tecla O, abrir um inventário que tem um ID chamado testinv. Obviamente, eu tenho que criar esse inventário chamado testinv. Então, vamos copiar esse ID que a gente inventou e dizer que a gente vai criar um testinv e ele vai ter só 4 slots. É até bom para a gente testar. Pronto. Criamos o banco de dados, né? E tecla I abre um, tecla O abre outra. Aí você pensa assim, pô, mas como que você vai criar esse inventário? Vai ser da seguinte forma. Os players, eles são criados ali no início do jogo, né? E você ali no início do jogo, quando cria o player, você vai criar um banco de dados para o inventário dele. E ao longo do jogo você só vai mesmo atualizar o inventário dele, né? Itens que ele pega, tamanho do inventário, mas o banco de dados do inventário já vai estar pronto. O mesmo vale para os baús. Quaisquer baús que tiverem espalhados pelo mapa, você vai dar um for each ali no início do jogo, né? No início de cada mapa, e vai criar um banco de dados. Valendo lembrar, né, que aqui você vai fazer isso livremente no seu jogo offline. Mas se for um jogo online, né, o host que tem que dar os comandos principais, por assim dizer, né? Não adianta os players tomarem a iniciativa de fazer qualquer tipo de coisa, não pode ser assim. Eu não vou falar muito sobre isso para não confundir vocês, mas tipo assim, da forma que eu estou fazendo aqui, esse é um jogo co-op, né? E todo jogo online, como eu disse no primeiro vídeo, ele funciona ali sendo processado pelo próprio computador do cara, né? Estilo single player, e ele troca só as informações úteis, as informações necessárias. Então, da forma que eu estou fazendo aqui, eu acredito que eu vá sincronizar só os itens ali que o cara jogar no chão, não vai ter um sistema de troca direto, porque é um jogo co-op, né? Os inventários que tiverem no mapa ali, o host tem que criar, mas o inventário do player, o player mesmo pode criar. Isso não tem problema. Só explicando uma base para vocês entenderem, né? Agora vamos testar aqui. Ó, ficou legal. Ele está realmente respeitando ali os limites da tela, né? Só que quando eu apertei O para fechar o inventário, ele não fechou um só, e deveria. Ele fechou 2 inventários. Né? E eu sei exatamente o porquê. Quando um só estiver aberto, vai funcionar. Mas quando não for assim, ele vai apagar as coisas dos dois, porque aqui ele está pegando o Inventory BG com aquele ID e deletando todos os slots que tiverem na tela, todos os shadow slots. Então vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos simplesmente pegar tudo que for filho do Inventory BG, né? Que tiver o ID igual a Inventory BG ID.
e destruir. Pronto. O mesmo vai valer ali para os slots. E tudo que eu criar eu vou ter que fazer isso aqui. Eu coloco o comando para pegar com aquele ID e destruir. Tem que ser desse jeito, não existe exatamente uma outra opção. Você tem que deletar o que for daquele inventário. Ó, tá vendo? Eu consigo deletar individualmente qualquer inventário. Nunca vai abrir dois inventários com o mesmo ID. Nunca teremos problema desse tipo, porque estamos fazendo da melhor forma possível. Polido, bonitinho, bem pensado. Ó, comandos acontecendo uma vez, o menor possível. Tudo organizadinho e bonitinho. Eu estou dividindo o vídeo, né, para aumentar aí a compreensão. Eu gosto de fazer vídeos maiores, e mesmo nos meus vídeos de partes, né, vocês estão vendo que estão tendo aí próximo de 1 hora, porque eu sou o tipo de cara que gosta de explicar com detalhes tudo que eu faço, né, para que a galera possa entender ali direitinho. Então, na primeira fase, eu expliquei sobre como que vai ser o banco de dados e fizemos ali o corpo do nosso inventário. Na segunda fase, nós passamos para a função e adicionamos o sistema de controle, ou seja, criamos quantos bancos de dados quisermos, abrimos e fechamos os inventários, tem o diferencial de posição, que abre o inventário sempre do player à esquerda e sempre outro que não seja do player. Qualquer coisa que não seja o inventário do player vai ser aberto à direita. E eu acredito, não tenho certeza, viu galera, que a próxima já vai ser a última aula, que vai ser a gente pegando o item e adicionando nos slots. Pegou um item ali, adicionou no slot e tal, e vamos finalizar o nosso inventário. Então essa aula foi isso, o sistema de controles do inventário. Só finalizando aqui com a demonstração. Tecla I, tecla O, dois inventários diferentes, fecha, fecha. Agora de resto mesmo, galera, seria só reposicionar, né, as coisas, que são o nome do inventário aqui e aquelas bolinhas, né, coloridas junto com as setas, que isso é só questão de posição mesmo, a gente pode fazer na próxima aula, e colocar os IDs bonitinhos, né. Eu acredito que a próxima aula vai ser a maior, porque eu vou posicionar tudo isso e já colocar para o cara poder pegar os itens do inventário. Então é isso aí, galera, e até a próxima.